Boa noite! Chegando mais numa sexta-feira aqui e a gente seguindo com cinema e psicopatologia. Esperar vocês chegarem para me dizer se tá tudo ok, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. E hoje mais uma live aqui da nossa série de cinema e psicopatologia. E hoje a gente vai falar do filme Tok Tok, que é um filme muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. O final é surpreendente, né? Algumas pessoas me falaram até em inbox que assistiram o filme pela primeira vez e que perceberam desde o início, né, o que vai ser revelado no final. Eu confesso que da primeira vez que eu assisti, eu zero desconfiei, né? Agora eu reassisti, claro, para fazer a live, mas já sabia, obviamente, do final, mas na primeira vez eu não fazia a menor ideia, né? E enfim, eu espero que vocês tenham gostado do filme. Eu acho que é um filme bom pra esse momento, né? Pra gente dar risada. O filme da semana que vem eu vou falar aqui na live, no final da live. Não vai ser um filme tão suave, né? Não vai ser um tema tão leve, né? Mas enfim, no final da live eu revelo qual vai ser o filme da semana que vem, então vocês fiquem aqui comigo, tá? Bom, já me informaram aqui que tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, então eu vou fechar os comentários aqui e no final eu reabro de novo pra gente conversar mais um pouco e vocês me dizerem, tá? Que eu fico muito desconcentrada com essas coisinhas passando pra cima aqui. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco do filme Tok Tok, né? Que foi o filme da semana. E o filme aborda o tema do transtorno obsessivo compulsivo, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né? Como a gente sempre tem feito aqui. Eu faço comentários gerais sobre o filme, explico o transtorno, né? E no final comento mais algumas coisas aí sobre o tratamento, né? Tem um tratamento que foi proposto ali pelo Dr. Palomero, né? No filme, então eu vou comentar um pouco sobre esse tratamento, né? E, enfim, do ponto de vista da ciência mesmo, né? Do ponto de vista da psicologia, como é que esse tratamento que foi proposto ali pelo Palomero é visto, tá? Bom, o filme Tok Tok, né? Um filme espanhol e um filme que foi trazido aqui pra gente pro Brasil pela Netflix, né? Então é um filme da Netflix, essencialmente, e conta a história de 6 pacientes, que na verdade, vocês sabem que minhas lives sempre tem muitos spoilers, né? Então, na verdade, a gente descobre depois que são 5 pacientes, né? Mas a princípio, a gente toma como verdade que são 6, né? E esses 6 pacientes, eles estão juntos numa sala de espera de uma clínica psicológica, né? De um especialista em transtornos mentais, né? Transtornos psicológicos, que é o Dr. Palomero, tá? E aí a secretária, né, muito pouco paciente, muito pouco disponível ali, empática, né, com as pessoas que estão ali naquela sala de espera, informa a todos, né, que a consulta de todos eles foi agendada para o mesmo horário pelo erro do sistema. Eles estão mudando o sistema de gerenciamento de consultas da clínica, né, e as consultas foram marcadas lá pelo aplicativo, pelo novo sistema, todas as consultas para o mesmo horário, às 16h30. Para acabar de piorar a situação, o Dr. Palomero estava em outra cidade e o voo dele também atrasou, teve um problema no tempo lá, né, na chuva e tal, e eles vão ter que esperar, né? O Dr. Palomero tá com o voo atrasado, os horários deles estão todos marcados para o mesmo horário, que é o 16h30, então a única opção que eles têm é conversar entre si, né? E se apresentar para conhecerem uns aos outros ali um pouco para passar o tempo, tá? E aí a gente vai conhecendo um pouco, né, ao longo do filme, cada um deles nessa rodada de apresentações que eles fazem. E também o filme vai trazendo flashbacks, né? Vai mostrando pra gente como é a vida de cada um fora daquela sala ali, né, de espera, que é onde se ambienta basicamente talvez 80% do filme. E aí vai trazendo esses flashbacks, né, das vidas deles pra gente. O filme, inclusive, começa com a vida de Blanca, né, que é uma das pacientes. Aqui tem o problema, o toque de limpeza com os germes e tal. Então o filme já começa na cena dela lá no laboratório que ela trabalha. E depois a gente vai vendo outros flashbacks. Bom, então, dos 6 pacientes, né, que a gente presume que são 6 pacientes, a gente tem Emílio, que é um taxista, né, que tem toque com números, tá? Então ele tem que somar as coisas, ele tem que fazer contas mentais, né? Ele tem que contar os andares
das escadas que ele sobe, né? E além disso, ele tem o transtorno da acumulação, né? Ele é um acumulador, ou seja, ele junta coisas, né, que teoricamente deveriam ser jogadas fora e ele vai acumulando isso dentro de casa, o que causa um problema considerável, né, com a esposa, que no momento em que ele vai para a clínica é ex-esposa, né? A esposa não aguentou e saiu de casa. O outro paciente que a gente conhece é Federico, né, que no final do filme a gente vai descobrir que, na verdade, ele é o Dr. Palomero. O Federico, ele tem síndrome de Gilles de la Tourette. O Gilles de la Tourette é o psiquiatra francês que deu nome à síndrome, né? Que descobriu essa síndrome e deu nome à síndrome. A síndrome de Gilles de la Tourette são tiques múltiplos. Então, o paciente tem tiques motores ou tiques verbais, né? Como a gente vê ali no caso do Federico, que os insultos, né? Os palavrões, as coisas que ele fala, são os tiques verbais, né? O impulso verbal de falar palavras feias, né? É comum em alguns pacientes com Tourette, né? Mas a maioria deles tem tiques motores, né? Então é uma série de movimentos faciais nos olhos, nos ombros, na cabeça, muitas vezes tudo ao mesmo tempo, o que causa um desconforto social, né? Porque as pessoas estranham aquilo, né? Então o paciente faz vários movimentos estereotipados e esses múltiplos tiques é o que a gente chama de síndrome de Tourette. Então é o que Federico tem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo aqui da live, tá? A Blanca, que é a outra paciente, né? Ela tem toque de limpeza, né? E ela tem pavor de germes, então ela lava a mão compulsivamente, né? Ela tem até shampoo dentro da bolsa, né? Para lavar o cabelo, tem mudas de roupa dentro da bolsa para trocar a roupa caso ela considere que está contaminada, né? Então ela tem um toque de contaminação. A Ana Maria, né? Que é uma personagem bem interessante do filme, acho que talvez de todas seja, talvez a mais interessante, assim, no meu olhar. Ela tem um toque de verificação, né? Então ela checa se ela tá com a chave, ela volta em casa diversas vezes, né? Pra ver se a janela tá fechada, pra ver se ela fechou o gás, pra ver se os armários estão com as portas trancadas, se ela esqueceu alguma vela acesa, né? Então, vocês percebem ali no filme que ela vai e volta, né? Nos flashbacks que a gente vê, ela entra e sai do ônibus várias vezes, porque ela precisa checar, ela precisa verificar, né? Então a gente chama isso de toque de verificação. Além disso, a Ana Maria tem pensamentos obsessivos, né? Que ela revela assim numa frase em um determinado momento do filme, né? E ela diz o seguinte: eu não tenho vida. Minhas amigas não me chamam mais para tomar chocolate. Eu nunca chego na hora. Tenho pensamentos estranhos, como se uma outra pessoa morasse dentro de mim. Né? E esses pensamentos estranhos que muitos pacientes com toque têm, né, normalmente são pensamentos, às vezes de morte, às vezes de matar alguém, né? E isso assusta muito o paciente. Né? Ela fala em um determinado momento do filme, é como se alguém ruim morasse dentro de mim, né? Uma ou duas ou três. E aí, então, ela faz o sinal da cruz. Né? Então, a Ana Maria, além do toque de verificação, por conta desses pensamentos obsessivos, né, que ela tem, e que ela diz que são como se fossem pessoas más dentro dela, né, que geram esses pensamentos ruins, ela, então, se benze, né, compulsivamente ali, que é o que a gente chama de ritual dentro do toque. Eu vou explicar essa diferença aqui. Bom, então a Ana Maria é a minha personagem preferida, né, do filme, dos 6 pacientes. Aí a gente tem o Otto. O Otto é o menino, né, com toque de simetria. Então até o cabelo dele é simétrico, né, ele arruma o cabelo assim, bem certinho durante o filme, em vários momentos. Ele arruma, ele sai com uma menina, né, vai pra uma cafeteria com uma menina. A menina tira tudo da bolsa pra procurar alguma coisa. Quando ela volta do banheiro, tá tudo milimetricamente arrumado na mesa, né? Então ele tem toque de simetria. Além disso, ele não consegue pisar nas linhas, né? Então, se ele pisar na linha, ele acha que algo de ruim vai acontecer, então ele não pisa na linha, tá? E por último, a gente tem a Lily, né? Que é a menina que é professora de dança, né? De ginástica. E a Lily repete últimas sílabas ou últimas palavras, né? E a Lily também tem uma frase bem interessante, né? Quando ela vai explicar o transtorno dela,
que ela diz o seguinte: acontece uma coisa na minha cabeça que me obriga a repetir tudo. Acontece desde que meu pai morreu. Se eu não repetir as palavras, eu acho que eu vou morrer. Né? Então esse é um pensamento, né? Uma ideia característica do toque, ou seja, se eu não fizer tal coisa, então algo de ruim vai acontecer. Então eu vou morrer, então alguém vai morrer, então eu não vou suportar, né? Então essa é a lógica do toque, tá? A gente chama isso de crenças regras, né? Ou seja, se alguma coisa, então tal coisa. Se eu não repetir as últimas palavras ou as últimas sílabas, então eu vou morrer. Se eu pisar na linha, então algo de ruim vai acontecer. Se eu não me benzer, então eu vou ser capaz de fazer o que esse pensamento aqui que passou na minha cabeça disse, né? Então, o paciente tem ideias, né? Tem pensamentos, e desses pensamentos ele precisa realizar alguma ação. Para quê? Para neutralizar esse pensamento. Então vamos entender um pouco o que é toque, né? Para a gente entender aí o sentido, né? dessas frases, dessas coisas que são trazidas ali pelos personagens do filme de maneira muito acertada, na minha opinião, né? O filme acerta muitíssimo. Bom, o toque, né, é o chamado transtorno obsessivo compulsivo e, por curiosidade, né, um pouco de epidemiologia, acomete uma em cada 40 pessoas no mundo. Então, é relativamente frequente, né? Tem uma frequência relativamente alta. No Brasil, estima-se que a gente tem 3 a 4 milhões de pessoas acometidas por toque. Nem todas elas procuram tratamento, né? Muitas delas sofrem com o transtorno sem tratamento. O interessante do toque é que o toque tem duas características básicas, principais, que são os pensamentos obsessivos e os comportamentos compulsivos, que a gente chama de rituais, tá? O paciente pode ter os dois ou pode ter um deles. Tem alguns pacientes que só têm os pensamentos, tá? Tem outros pacientes que só fazem rituais. E outros pacientes fazem os dois. Tanto tem os pensamentos intrusivos, obsessivos, quanto a partir desses pensamentos intrusivos e obsessivos, fazem alguma coisa para neutralizar esses pensamentos. Então, as obsessões, né, ou pensamentos obsessivos, são pensamentos, impulsos, imagens recorrentes, né, persistentes, vivenciadas como intrusivas, indesejáveis, incômodas. Então, eu não quero pensar em alguma coisa, mas aquele pensamento fica vindo, fica reverberando na minha cabeça, né? Fica voltando e voltando e voltando e voltando. E tudo que o paciente quer é se livrar desse pensamento. Bom, então para se livrar desse pensamento, o que ele faz? Ele vai pro segundo ponto do toque, né? Que são as compulsões, que é o comportamento compulsivo. Então a gente tem essas duas frentes do toque, né? As obsessões e as compulsões. Por isso que o nome chama transtorno obsessivo compulsivo, porque a gente tem as obsessões, que são os pensamentos obsessivos, as ideias intrusivas, e a gente tem as compulsões, que são os comportamentos compulsivos ou rituais, né? Então, esses comportamentos repetidos, né, que o paciente faz, ou comportamentos mesmo, tipo se benzer, né, tipo repetir palavras, ou podem ser atos mentais também, né? Existem atos mentais que a gente considera como comportamentos compulsivos. Tipo o quê? Tipo fazer uma oração em silêncio, né? Então, eu penso alguma coisa e imediatamente quando eu penso alguma coisa, eu fecho o olho e faço uma oração. Isso é um ritual, né? Ou então, eu penso alguma coisa e aí então eu começo a somar números para desfazer aquele pensamento, né? Ou, enfim, qualquer tipo de ritual mental também é considerado uma compulsão, tá? Que o paciente não consegue parar de fazer. Ele é compelido a fazer aquilo ali. Então, são regras autoimpostas, né? Que o paciente em algum momento da vida constrói e que ele se impõe de que ele tem que seguir aquilo rigidamente, certo? Então, contar os degraus da escada, fazer orações, né, mentais, fazer o sinal da cruz repetidas vezes, né? E aí, às vezes, o paciente se impõe uma quantidade de vezes para fazer, né? Eu vou fazer o sinal da cruz
3 vezes. Pronto, se eu fizer 3 vezes, aí tá resolvido. Ou então eu vou fazer 6 vezes, né? Muitas pessoas têm a questão de entrar e sair com o pé direito, né? Então entra no lugar com o pé direito, aí sai, aí entra de novo com o pé direito, aí entra de novo com o pé direito 3 vezes, tá? Tem certos números que são, a gente vê de repetição, né? Nos pacientes com toque. Então, 3, 7, né? São números aí emblemáticos. Não tem uma explicação científica para isso não, mas muitos pacientes escolhem esses números, né? Vou fazer 3 vezes, vou fazer 7 vezes, né? Apagar e acender a luz, né? Então apaga e acende a luz 3 vezes, aí depois tá tudo bem. Então são regras, né, que a pessoa vai se impondo ao longo da vida. Uma coisa que antes de começar a falar aqui do filme, né, e dos personagens, eu queria deixar claro aqui, é que muitas crianças, né? E aí se você é mãe, se você é pai, se você tá assistindo aqui essa live e você pensa, poxa, meu filho faz as coisas 3 vezes, né? Meu filho apaga, entra e sai 3 vezes, arruma os carrinhos simetricamente, né? Muitas vezes as pessoas me mandam mensagens aqui, né? Me mandam directs perguntando sobre isso. Na infância, isso é perfeitamente normal. Existem casos de toque na infância, sim, existem, né? Mas não é a maioria das crianças, tá? A maioria das crianças tem, sim, o que a gente faria um paralelo, né? Com pensamentos obsessivos, mas na infância, a gente chama isso de pensamento mágico, tá? Que é natural, que é normal nesse período, nessa fase do desenvolvimento. Então, por exemplo, muitas crianças não pisam na linha, né? Por quê? Isso é um toque? Não, isso é um pensamento mágico. Faz parte dessa etapa do desenvolvimento infantil acreditar que se pisar na linha alguma coisa vai acontecer, né? E isso é uma brincadeira muitas vezes para a criança, tá? Em algumas situações isso se agrava e aí sim é necessário buscar um profissional, né, na infância, na adolescência, psiquiatra e psicólogo para orientar, mas não é a maioria dos casos, tá? Então se você vê seu filho não pisando na linha, arrumando os carrinhos perfeitamente simétricos numa linha, né, não se preocupe, na maior parte dos casos isso faz parte de um comportamento infantil, né, faz parte de um modo de pensar da criança que a gente chama de pensamento mágico, tá claro? Muitos adultos têm pensamentos mágicos também, né? E não é toque, do tipo, não pode passar por baixo da escada, né? Isso é pensamento mágico. As famosas superstições aí, né? Muitas pessoas têm muitas superstições e não tem toque. Outras têm muitas superstições e tem toque, como por exemplo o rei, né? Roberto Carlos, ele já revelou em inúmeras entrevistas e que ele tem toque, né? Ele fez tratamento durante muitos anos. Hoje ele consegue, né? Enfim, tá bem melhor, curado, a gente sabe, né? Que não existe essa possibilidade dentro dos transtornos mentais, mas ele tem um bom controle do toque. Ele já consegue cantar algumas músicas, outras não, né? Então, quando ele cantava É Preciso Saber Viver, por exemplo, ele falava se o bem e o bem existem. Ele não conseguia falar se o bem e o mal existem, né? Então, numa dessas lives que ele fez agora recente, ele cantou se o bem e o mal existem. Isso é uma vitória imensa, né? Imagino que o psicólogo, o psiquiatra dele, que eu não conheço, obviamente, mas imagino que eles tenham ficado muito felizes, né? Porque é uma vitória gigantesca. Já tem outras músicas que ele já disse que ele nunca mais vai cantar, né? Tipo, Quero Que Você Vá Pro Inferno e outras tantas músicas que fizeram ele muito famoso, né? Ele já disse que ele nunca mais vai cantar porque, de fato, por conta do toque, ele não consegue mais pronunciar certas palavras, né? Como inferno, por exemplo, e outras ele conseguiu aí ao longo do tratamento como mal, né? Que bom. Bom, então, só para fazer essa diferenciação, né, do pensamento mágico na infância e até de alguns adultos também, né, não usar certas cores, não passar por baixo da escada, né, não cruzar gato preto, enfim, essas superstições aí da nossa cultura, né, elas são consideradas pensamento mágico, mas não são necessariamente um problema. Quando é que isso vira um problema? Quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, tá? Então, eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu gosto do meu armário arrumado por cor. Então, eu arrumo o meu armário do branco até o preto em degradê, tá? Isso significa que eu tenho toque? Não. Por quê? Porque não atrapalha a minha vida. Se eu chegar hoje em casa e a minha blusa branca estiver junto com as pretas,
não passa nada, eu vou continuar a minha vida, né? Eu vou chegar em casa, eu vou brincar com a minha filha, eu vou cuidar dela, eu vou colocar ela pra dormir. Talvez depois, ou amanhã, ou semana que vem, eu coloque a blusa no lugar, mas isso não atrapalha a vida. Para um paciente que tem toque, ele para tudo, tira tudo do armário e arruma de novo. E se duvidar, faz isso algumas vezes, né? Até que ele considere que tá perfeito, tá? Bom, então, esses comportamentos compulsivos, né, no toque, associados ou não a pensamentos obsessivos, eles podem ser repetitivos, como a gente vê no filme, né? Muitos personagens ali, a Blanca lavando a mão repetidas vezes, quando ela considera que ela tocou em alguma coisa, ou tocou em alguém, ou alguém tocou nela, né? Organizar as coisas, né? Então, arrumar tudo certinho, como a gente vê o Otto fazendo, né? Ou não pisar na linha, ou se benzer, né? Como a gente vê a Ana Maria fazendo em muitos momentos do filme, ou como a gente vê o Emílio, né? Contando tudo que... todos os números que são ditos ali ao longo do filme pelos outros personagens, ele tem que parar e fazer a soma, né? E repetir palavras, né? Que podem ser em silêncio ou em voz alta, como é o caso de Lili. Então, esses comportamentos repetitivos são característica essencial do transtorno, né? Além dos pensamentos intrusivos que incomodam muito o paciente. Os comportamentos, né, e os atos mentais, né, têm como objetivo reduzir a ansiedade. Então, o toque tem um ciclo, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui de maneira objetiva como é esse ciclo. O ciclo é o seguinte: começa com um pensamento. Exemplo: algo de ruim pode acontecer. Isso aumenta a ansiedade do paciente. Meu Deus, algo de ruim pode acontecer. Será que é comigo? Será que é com minha filha? Será que é com alguém da minha família? Ai, meu Deus. E a ansiedade vai subindo. Para lidar com esse pensamento de algo de ruim pode acontecer, o paciente resolve, então, fazer alguma coisa para aliviar essa ansiedade. Exemplo: bater 3 vezes na madeira. Então, bati 3 vezes na madeira, pronto. Alívio da ansiedade e algum período ali de vida normal. Daqui a pouco esse pensamento volta de novo. Será que bater 3 vezes na madeira foi suficiente? Não sei. Então algo de ruim ainda pode acontecer. Então eu vou dar 3 pulinhos. E aí eu dou 3 pulinhos, alívio da ansiedade, e aí daqui a pouco o pensamento volta de novo, tá? Então esse é o ciclo do toque. O paciente passa o dia nisso. Então ele tem um pensamento obsessivo, qualquer que seja, algo de ruim vai acontecer, esqueci a chave em casa, posso morrer, qualquer coisa. Diante disso, ele tem um comportamento, né? Um comportamento repetitivo. Bater 3 vezes, apagar e acender a luz, dar 3 pulinhos, verificar todos os itens da bolsa para ver se a chave tá ali, como a gente vê a Ana Maria fazendo, lavar as mãos, né? Para limpar os germes, enfim. Então, aí quando o paciente faz esse comportamento, a ansiedade alivia por um tempo. Então, aí é que tá a pegadinha desse ciclo do toque. O paciente acredita que quanto mais eu fizer o comportamento compulsivo, melhor eu fico. Porque se o comportamento compulsivo tem um alívio imediato da ansiedade, significa dizer que então a solução está em fazê-lo, não é? Não é. Teria lógica, né? Faz sentido, claro. Na cabeça do paciente faz sentido. Quanto mais eu lavar a mão, menos ansioso eu vou ficar e, portanto, melhor eu vou ficar. Só que isso, a curto prazo, fortalece o ciclo do toque, né? E o que a gente quer é enfraquecer o ciclo do toque. Então, qual é o princípio do tratamento do toque? O que a gente vai ver ali, né? Muito brevemente, o Dr. Palomero sugerindo para os pacientes que estão ali com ele, né? Sem saber que ele é o médico, que ele é o psicólogo. Ficar por um tempo sem fazer aquele comportamento compulsivo. Então, ficar por 3 minutos sem checar a bolsa, ficar por 3 minutos sem repetir as palavras, ficar por 3 minutos sem contar, né? Então, a ideia que a gente vai fazer com o paciente, né? A parte fundamental do tratamento do toque é a desensibilização, ou seja, é fazer com que o paciente não faça aquilo que ele, teoricamente, considera que é a solução, que é o comportamento compulsivo. Bom, e aí dentro disso que a gente chama espectro do toque, né, espectro do transtorno obsessivo compulsivo, tem
uma bolinha aí, né? Tem um está contido, que são os tiques, tá? Então a gente vê lá o Federico, né? Fingindo ser Federico, que na verdade é o Dr. Palomero, que tem o que eu já falei aqui, né? Que é a síndrome de Gilles de la Tourette, que são tiques múltiplos, tá? Então, os tiques, eles estão localizados dentro desse espectro do toque, ou seja, eles, dentro do diagnóstico, a gente junta os tiques com os toques. Por quê? Porque os tiques também são comportamentos repetitivos, ainda que mais involuntários, né, do que o comportamento compulsivo do toque. E aí eu até vou falar sobre isso aqui, né, porque tem uma situação interessante que acontece no filme sobre isso. Então, os tiques também são comportamentos repetitivos, porém mais involuntários do que no toque, porque os tiques são um transtorno neurológico, né? Eles são um transtorno que o paciente tem menos controle sobre esses atos involuntários do que no toque. E aí já a gente vai falar disso. Bom, então, essas evitações que o paciente faz, ou seja, não pisar na linha, lavar as mãos, checar a bolsa, se benzer, repetir as palavras, tudo aquilo que a gente vê lá no filme, reforçam esse ciclo, esse mecanismo do toque, como eu já falei aqui, fazendo com que o paciente fique preso nisso sem conseguir sair. A forma mais eficaz de tratamento que a gente tem hoje, né, dentro de uma base de evidências científicas, é enfrentar esses pensamentos, ou seja, se eu não me benzer, então nada vai acontecer. Eu preciso não me benzer, né? Então, o que a gente sugere ao paciente no tratamento é que ele enfrente essa crença-regra, né? Ou crença intermediária, como a gente chama na TCC. O objetivo é pisar na linha para ver o que vai acontecer. Eu só vou desafiar a minha crença se eu pisar na linha, então algo de ruim vai acontecer. Ok, já pisei na linha? Não, nunca pisei. Então, eu não sei se vai acontecer ou não vai acontecer. Vamos tentar? Então, a gente vai precisar pisar na linha, a gente vai precisar ficar sem se benzer, a gente vai precisar não conferir a bolsa para ver se a chave tá lá ou não. Enfim, o objetivo é enfrentar esse pensamento obsessivo, né? É desafiar essa crença-regra que o paciente se autoimpõe. E a gente vai fazendo isso, claro, gradativamente, né? No processo de tratamento que a gente chama de dessensibilização sistemática, né? É o nome técnico aí que a gente dá para essa técnica, que é exatamente o tratamento, né? Entre aspas, que é proposto ali no filme pelo Dr. Palomero. Então, como a gente vê ali no filme, os pacientes estão todos reunidos na sala, chega um determinado momento que as mulheres, né, ficam impacientes e decidem ir embora. E aí o Otto, né, que é o menino que não pisa na linha, diz a elas, vamos tentar fazer alguma coisa aqui para nos ajudar, subam por favor, não vão embora não, né, fiquem pelo grupo, vamos tentar fazer alguma coisa para nos ajudarmos, né. E aí, então, o Otto sugere, né, que cada um fale um pouco sobre o seu transtorno, e aí o Dr. Palomero, a gente vê ali uma condução muito suave dele, né, que é o Federico, e ele fala, bom, então vamos tentar ficar sem fazer aquilo que a gente faz, né, de maneira geral, vamos tentar não passar a pisar na linha, né, no caso de Otto, a não lavar a mão, a não se benzer e não checar a bolsa, vamos tentar não contar, né, não fazer somas de números, no caso de Emílio, e tentar não falar palavrões por algum período de tempo. E aí ele estabelece lá os 3 minutos para cada um, né? Então aí a gente vê um paciente por vez tentando fazer isso, né, tentando ficar os 3 minutos sem fazer aquilo que eles habitualmente fazem, que são os rituais, que são os comportamentos compulsivos. E aí, então, eles vão se dando conta um a um que eles falham. Ninguém consegue, né? Todo mundo ali no final dos 3 minutos acaba falhando, acaba não conseguindo. Só que aí, novamente, brilhantemente induzidos pelo Dr. Palomero, eles se dão conta que, no momento em que eles estão fazendo, para eles mesmos, eles de fato não conseguem. O Emílio acaba contando, o Otto acaba não pisando na linha, a Lili não consegue deixar de repetir, a Ana Maria
acaba checando lá a chave na bolsa, né? E a Blanca sai correndo lá em determinado momento para lavar a mão. Ou seja, todos eles falham, inclusive o Federico, né? Que é o Palomero, que também não consegue ficar os 3 minutos sem falar uma palavra feia, né? Falar um palavrão. Mas aí o doutor Palomero brilhantemente conduz eles, né? Induz eles a perceberem que enquanto eles cuidavam do outro, eles esqueciam o seu próprio toque. E aí todos ficam surpresos, né? Na hora que o Palomero fala isso, na hora que o Federico, né? Disfarçado, fala isso, e todos ficam assim, não, como? E aí ele vai apontando um a um e vai voltando a cena, né? Pra gente ver. Na hora que a Lili começa a chorar e passar mal, o Otto vai lá pegar água pra ela e pisa na linha. Na hora que a Ana Maria se descontrola, a Blanca pega nela e não lava a mão. Na hora que a Ana Maria tá ajudando outra pessoa, ela não checa a bolsa. Na hora que o Emílio, né, tá focado nos outros, o Palomero pergunta pra ele quantas vezes a Ana Maria se benzeu. E aí ele não sabe responder, ou seja, eles esqueceram um pouco o toque deles no momento em que eles estavam cuidando dos outros, né? E aí o Palomero, né, que é o Federico, induz eles a chegar nessa conclusão, que é brilhante. Então, o que eles achavam que tinha sido um fracasso, na verdade, acabou sendo bem sucedida a experiência. Mas eles percebem, né, que o Federico não conseguiu, né? Que o doutor Palomero, que é o Federico, acabou o tempo todo falando palavras ali de baixo calão, né? Emitindo ali os impulsos sonoros, né, da síndrome de Tourette. E isso tem uma explicação técnica, né? Por que é mais difícil para o Federico, com a síndrome de Tourette, controlar esse impulso do que para os outros pacientes que têm toque, que fazem esse comportamento de maneira muito mais voluntária, né? Então, a síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico, tá? Caracterizado por tiques múltiplos, como eu já falei, que começam na infância, ocorrem em ondas com frequência e intensidade variadas. Então, vem uma onda e o paciente faz todos os tiques ou emite impulsos verbais, né, sonoros. Podem ser sons também, não precisa ser necessariamente palavras, como são ali no Federico, né? E essas emissões, né, sonoras ou esses tiques, esses comportamentos motores, eles pioram com a ansiedade e com o estresse e são independentes do controle voluntário do paciente. Então, é claro que se a Ana Maria fizer um grande esforço, né, e ela estiver vigilante, ela consegue não se benzer. Se o Otto fizer um tratamento, né, psicológico e ele for treinado a começar a pisar nas linhas com dificuldade, esse também é um comportamento voluntário dele, né? Pisar ou não pisar na linha, tá? Mas a Blanca é a mesma coisa, ela se levanta voluntariamente, vai até o banheiro e lava as mãos. Só que na síndrome de Tourette, esses comportamentos que o paciente emite, né, sejam movimentos corporais ou impulsos verbais, eles não são voluntários, eles são involuntários, porque é um transtorno neuropsiquiátrico, como eu já falei. Então, existem impulsos cerebrais e o paciente simplesmente emite um determinado comportamento, né? De um tique, de mexer a cabeça ou de falar alguma coisa, emitir algum som. Então, é muito mais difícil da gente ter uma remissão e um tratamento satisfatório, né? Que traga realmente um resultado de remissão, pelo menos parcial ou se aproximando de remissão completa num paciente com Tourette. Tá? Então, de fato, o filme acerta nesse sentido. Não seria pelo controle voluntário que Federico conseguiria controlar os tiques. Né? Então, o filme traz aí um embasamento, de fato, né, clínico, para justificar a questão de Federico não conseguir. Porque os tiques, de todos aqueles comportamentos que a gente vê ali no filme, né? Todos os outros são toques, exceto Federico. Os tiques são muito mais involuntários e muito menos sobre o controle do paciente.
Tá, e aí que você que tá aí assistindo a minha live, né, pensa, ok, e uma pessoa que tem Tourette, ela pra sempre vai ficar daquele jeito, igual o Frederico? O prognóstico de Tourette não é maravilhoso, tá? Existem alguns tratamentos, existem medicações que auxiliam bastante o paciente, né? Mas não extinguem completamente os tiques, né? Então, o paciente, ele diminui a intensidade, às vezes diminui a frequência, né? Pacientes, a gente normalmente pede para o paciente fazer uma contagem, né, de quantos tiques, quantos movimentos ele faz ao longo do dia. Aí, o objetivo é diminuir, pelo menos, essa frequência e essa intensidade. Então, existem algumas medicações que o psiquiatra passa, né, para o paciente com Tourette, e do ponto de vista da psicologia, o que a gente tem mais evidências hoje, né, de tratamento, além da desensibilização sistemática, né, da exposição por prevenção de resposta, que a gente também usa para toque, o que hoje parece ter melhores resultados dentro das evidências dos ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas é o treinamento de reversão de hábitos, né, que é uma técnica da psicologia comportamental. Então, hoje é o que aponta para resultados de remissão parcial, mas de fato o paciente não fazer mais tiques, como a gente observa no toque, né? Tem muitos pacientes com remissão do toque, assim, fica uma coisinha ou outra bem leve que não atrapalha a vida, como a gente vê, por exemplo, o caso de Roberto Carlos, né? Que é um caso de uma pessoa famosa, pública, que já revelou várias vezes o transtorno dele. A gente vê ali resquícios, né? Outro dia ele apareceu com uma roupa amarela e foi parar na mídia, né? Que Roberto Carlos tinha usado uma roupa amarela, porque dentro do toque ele só usa branco e azul. Então, assim, a gente vê pequenos resquícios, mas a gente vê um padrão de melhora significativo no paciente com toque. Já na síndrome de Tourette, a gente não vê essa melhora tão significativa, né? Apenas uma remissão parcial dos sintomas. Então, o filme acerta, né, nesse sentido. O filme eu acho que acerta muito também porque mostra com leveza o quanto é difícil lidar com o transtorno obsessivo compulsivo. O quanto o toque atrapalha coisas simples da vida, como andar na rua, né? A gente vê Otto tendo ali grande dificuldade para andar no passeio, como paquerar, como conhecer uma pessoa nova, né? Fazer amizades, encontrar os amigos em determinado lugar, sempre chega atrasada, como a Ana Maria falou, né? Então, coisas corriqueiras, elas passam a ser uma grande dificuldade para o paciente com toque. Tem uma frase, né, que a Blanca, a que lava as mãos constantemente, tem uma frase que ela fala no filme que eu acho que é bem emblemática disso, assim, apesar do filme ser uma comédia, né, apesar do filme tratar disso com leveza, em algumas falas de alguns personagens a gente consegue perceber o quanto que é difícil lidar com isso. Eu acho que essa fala aí da Blanca é assim, essencial pra gente entender o quanto que o paciente sofre. A Blanca fala assim: às vezes a limpeza ocupa tanto do meu dia que eu mal tenho tempo de viver a vida. Eu acabei me isolando do mundo. Então, a dor e o sofrimento, né, de um paciente com toque é algo que o filme mostra, ainda que com leveza, ainda que com muito humor, né? Mas em determinadas frases, em determinados momentos do filme, a gente vê isso de maneira marcada. Outra coisa que eu acho que o filme acerta bem é a questão do tratamento em grupo, tá? Então, o toque tem uma grande indicação para tratamento em grupo, né? Para grupos, como a gente vê ali o Dr. Palomero fazendo, né? Então, o tratamento em grupo é recomendado para o toque, porque o paciente socializa com outras pessoas que têm o mesmo transtorno, melhora a sua percepção do estigma do transtorno, né? Porque muitas pessoas julgam, né? Muitas pessoas criticam muito o paciente com toque, e socialmente a gente sabe que existe uma questão que se chama psicofobia, né? Que é minimizar, desmerecer, né? Ou ter preconceito com os transtornos mentais. Então, o grupo ajuda um pouco a desfazer isso, né? Diminui o isolamento do paciente, então a gente vê ali o Otto, né, que acaba
virando namorado da Lili, né? Então eles acabam desenvolvendo ali um relacionamento, né? E isso às vezes fora daquele grupo ali, fora do grupo terapêutico, é difícil mesmo dos pacientes manterem relações, né? Porque são tantas manias, são tantas, né? Manias como o senso comum chama, são tantos rituais, são tantas coisas, né, que o paciente tem que fazer por conta do transtorno, que muitas vezes fica difícil conviver com outras pessoas que não compreendem tão bem, né? E é claro que o paciente com TOC não pode só se relacionar com outro paciente com TOC, né? Quando o paciente com TOC tem um relacionamento, né, a gente precisa chamar essa pessoa para o tratamento, a gente precisa explicar para ela que aquilo não é uma maluquice, né? Que aquilo não é uma coisa que, se ele quiser, ele para de fazer, que é algo que é mais complexo do que isso e que ele está no processo de tratamento, porque esse suporte familiar, esse suporte social é essencial, tá? Então, se o paciente já tem um suporte ali no tratamento em grupo, a gente também precisa chamar a família, a gente também precisa orientar as pessoas que convivem com aquele paciente, né, para entender o que se passa com o paciente e evitar julgamentos, evitar preconceitos, né? Evitar situações que tornem essa situação ainda mais difícil para o paciente, né? É o que eu sempre digo. Muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, assim, muitas vezes o familiar não tem muito o que fazer realmente para ajudar. Mas se o familiar não atrapalhar o paciente com TOC, né? De que maneira o familiar pode atrapalhar? Que idiotice isso que você tá fazendo. Todo dia você fica arrumando essas coisinhas aí simetricamente. A minha vontade é vir e derrubar tudo, né? Então, assim, você tá fazendo uma fala de julgamento para aquele paciente que já se julga de maneira considerável, né? Então, a questão da família no tratamento do TOC se não puder ajudar, porque muitas vezes não tem mesmo o que fazer, é deixar o tratamento seguir para o paciente melhorar, não atrapalhe. Não julgue os comportamentos, né? Não faça gozação com os rituais, né? Então, se a família apoiar nesse sentido, já ajuda muito a gente que é profissional e que está tratando ali o paciente com TOC. E, por fim, né, para encerrar, para mim a grande sacada do filme, né, a grande genialidade do filme é a forma como o Palomero decide conduzir a prática profissional dele. Vamos tentar raciocinar. Imagina que você vai num psicólogo para tratar qualquer problema que seja e você tá lá falando e do nada o psicólogo solta um palavrão medonho. Você nunca mais voltaria nesse profissional, provavelmente. Ainda que ele te explicasse, olha, eu tenho um transtorno, né? Eu tenho um problema, eu falo isso sem querer. Ainda assim, se Palomero tivesse uma clínica psicológica normal, ou seja, os pacientes chegassem lá, fossem atendidos por ele ficasse ali 1 hora com cada paciente, ele seria um fracasso como psicólogo, né? Dificilmente ele conseguiria ter algum paciente. Então, a grande sacada do filme é Palomero se transformou num psicólogo de sucesso, tendo o transtorno que ele tem. Se ele fosse para a versão tradicional da psicologia, né, da prática clínica, ele provavelmente não teria nenhum sucesso. E aí ele conseguiu, então, né, virar o transtorno dele a favor da prática clínica dele, né? Ou seja, ele conseguiu pegar uma coisa que é um problema e ajudar outras pessoas a tratar de outros problemas, né? E aí no final do filme a gente vê então, né, ele entrando novamente numa sala com outro grupo de pacientes, né? A secretária até pergunta para ele, os outros grupos serão tão divertidos quanto esse, né? E aí o Palomero solta um palavrão medonho, né? E entra na sala novamente, que já tem um outro grupo lá, ou seja, essa é a forma dele tratar os pacientes dele, né? E se ele não tivesse encontrado essa forma, vamos combinar aqui que muito provavelmente ele não conseguiria, né, ser um psicólogo clínico. Então, eu acho que essa é a grande sacada do filme, né? Eu acho que essa é a grande genialidade do filme, assim. É pegar um profissional que não conseguiria desenvolver a prática dele, né, e transformar esse problema, né, desse profissional, que é um transtorno, que é a síndrome de Tourette, transformar esse problema do profissional numa forma
de ajudar, de auxiliar as outras pessoas. Então eu gosto muito desse filme, né? Primeiro porque ele é surpreendente, a gente nunca imagina, né? Pelo menos eu não imaginei. Algumas pessoas me disseram aqui, até no direct do Instagram, que desde que viram a primeira vez já sabiam que Federico era Palomero. Eu não sou tão inteligente assim, sou limitada, descobri no final e fiquei tipo assim, de cara, né? Quando eu descobri que o Federico era o Dr. Palomero. Mas é a genialidade do filme, né? É justamente pegar um cara que não seria nada como psicólogo clínico diante do problema que ele tem e transformar ele num grande sucesso, tratando, né, com efetividade, eficácia os pacientes. E o filme, de fato, se baseia, né, em dados reais. Assim, ele pega um tratamento que de fato é o tratamento para toque, que é a de sensibilização, né? Ele traz o sofrimento dos pacientes com toque ali nas falas de cada um deles, né, ao longo do filme. Então, é um filme que traz com humor e com sensibilidade, né, a questão do transtorno, a questão do tratamento e a ideia genial, né, de pegar um cara que é psicólogo, que tem um problema grave de difícil controle e que não conseguiria, né, nos moldes clássicos, exercer a sua profissão de psicólogo clínico e transformar isso, né, girar isso a favor dele. Pra mim, é a grande genialidade do filme, né? Algumas pessoas falando aqui que também não desconfiaram. Eu sinceramente não vejo como é que tem como desconfiar daquilo ali, né? Mas enfim, tem algumas pessoas que são muito inteligentes, muito perspicazes e aí conseguem fazer essa sacada ao longo do filme, né? Mas eu realmente não consegui. Mas eu gosto demais desse filme, eu acho assim um filme realmente genial, genial. Bom, tenho alguns recados aqui. O primeiro recado é que na semana que vem a gente vai ter a live. A gente vai falar sobre transtorno de conduta e personalidade antissocial, que é o conhecido como psicopata, né? E o filme que eu escolhi pra gente falar sobre esse tema é Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme que tem na Globoplay, tá? Não tem na Netflix, saiu da Netflix, mas tem no Globoplay, certo? Então o filme da semana que vem é Precisamos Falar sobre Kevin, certo? Não vou fazer a live sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem é Dia dos Namorados e a gente vai estar namorando, né? Então falar de um filme pesado desse no Dia dos Namorados não tem condição. A gente vai fazer a live no sábado, 19 horas, tá? Então eu vou botar o post aqui durante a semana para lembrar vocês. A gente vai mudar o dia, tá? Eu aviso de antemão, né, que Precisamos Falar sobre Kevin é um filme muito pesado, tá? Então assiste quem quiser. Quem não quiser assistir, assiste a live aqui, que a gente vai falar de uma maneira mais suave, tá? Mas já vou avisando para que ninguém diga, fiquei muito abalado com o filme. De fato, é um filme muito pesado, tá? Então, quem tiver coragem, né? Quem quiser, assiste. Eu acho que vale muito a pena, é uma reflexão maravilhosa. Porém, é pesado, tá? Então, a gente vai fazer a live no sábado, 19 horas. O outro recado é para os profissionais que ainda não se inscreveram na semana de psicopatologia, certo? Que vai ser gratuita, do dia 15 ao dia 21/6. Quando terminar aqui a live, vai lá no link da minha bio e se inscreve para fazer parte dessa semana, que vai ser gratuita. É para profissionais e estudantes de psicologia, de medicina, de psiquiatria, tá? Só profissionais. E o terceiro recado é que, para quem já se inscreveu na semana de psicopatologia, vocês vão receber os e-mails de confirmação, né? E dizendo tudo como vai ser na segunda e na terça-feira dessa próxima semana agora. Então, chequem o spam, chequem a lixeira, chequem as caixas de mensagem de vocês, tá? Para que vocês vejam aí esse e-mail sobre a semana de psicopatologia para quem já tá inscrito, tá? Então, é isso. A gente se vê na semana que vem aqui na live. A live vai ser no sábado, 19 horas. O filme é Precisamos Falar sobre Kevin e tem no Globoplay, tá? Pra quem quiser assistir. E é isso. Falamos aqui de Tok Tok hoje. Vou deixar a live salva aqui no IGTV pra quem quiser assistir depois. Adorei que vocês
ficar aqui comigo nessa sexta-feira à noite. Semana que vem a gente se vê de novo e durante a semana toda a gente vai se falando aí nas caixinhas, tá bom? Beijo enorme pra vocês, bom final de semana, até semana que vem. Tchau!